Olá, alunos! Sou a professora Fábia Martins de História. Vamos iniciar mais uma aula aqui, mas com um tema diferente que é imperialismo e neocolonialismo. Bem, para quem assistiu à última aula, ou na verdade o último vídeo, sabe que isso aqui está dentro do que nós iniciamos, que é justamente Revolução Industrial. Revolução Industrial é um tema extremamente importante para nós entendermos os desdobramentos que acontecem no século XIX e também no século XX. No século XIX, a gente percebe que nós temos o avanço e o desenvolvimento de uma política que nós chamamos de imperialismo. Mas o que seria essa política imperialista? Que se desdobra da segunda fase da Revolução Industrial, onde as nações, além, é claro, da Inglaterra, começam seu processo de industrialização e começam a rivalizar entre si. Bem, para a gente dar início a essa aula, eu inicio justamente com um dos grandes ambiciosos e aventureiros do século XIX, não é, que é o Cecil Rhodes, que é justamente um homem desta época imperialista inglês, e ele está simplesmente de braços abertos aí e de pernas abertas sobre o continente africano e vestido, não é, como um soldado, como um colonizador, como aquele que vai simplesmente dominar um território no sentido norte-sul, e é claro, né, está no sentido norte-sul aí, mas contemplando, é claro, todo o continente. Inclusive, ele está numa postura como se ele fosse maior do que o continente, como se fosse superior, inclusive até mesmo as pessoas que são, não é, deste continente africano. Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, é necessário, é claro, nós seguirmos, depois a gente volta para essa imagem, que vai ficar bem melhor o entendimento. Então vamos lá. Imperialismo e neocolonialismo. Na verdade, nós precisamos entender o conceito, tá? Imperialismo, do que seja imperialismo e neocolonialismo, tá? Então, o imperialismo consiste na dominação econômica com reflexos políticos e culturais de um país sobre o outro. Exemplo, a atuação inglesa no século XIX. Bem, aqui o imperialismo nada mais é do que a política que nós temos, uma política econômica, né, cultural, diplomática de um país que tem um grande desenvolvimento econômico, é claro, advindo da Revolução Industrial, sobre um outro menos desenvolvido. No caso aqui, por exemplo, que eu coloquei o exemplo do Brasil, é porque no século XIX nós não temos ainda processo de industrialização no Brasil e dependemos desses produtos ingleses. Então nós temos aí uma dependência, né, em relação a essa produção. O imperialismo ele vai, né, se expandir para 3 áreas no globo: África, Ásia e, em menor grau, América Latina. Agora, em que contexto esse imperialismo ele surge? O imperialismo ele surge na segunda metade do século XIX. Com o capitalismo, ele foi impulsionado por um grande crescimento da industrialização, fenômeno que, por sua repercussão, ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. Ou seja, o imperialismo ele surgiu a partir da segunda fase da Revolução Industrial, que nós já estudamos, que é justamente a fase em que a Inglaterra deixa de ser a única nação industrializada, mas outras nações começam a ser, como França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Japão, enfim. Ou seja, não só dentro da Europa, mas também em outros continentes. Só que dentro da Europa nós vamos ter nações que vão começar a criar uma competitividade por matéria-prima, mercado consumidor e área para investimento, tá?
Continuando, com o desenvolvimento da industrialização, os gastos para se montar e manter uma empresa aumentaram de modo exorbitante, ou seja, aumentaram muito. Então, por exemplo, para você manter as máquinas, as instalações tornaram-se muito caras. Os serviços de venda, transporte, propaganda e obtenção de matéria-prima e o pagamento de salários exigiam investimento cada vez mais volumosos. Ou seja, nessa segunda fase, né, no século XIX, da Revolução Industrial, você tem um avanço de grandes empresas em contraste com as menores. Por quê? Com o avanço dessas grandes empresas, ela só vai avançar também porque existe aí uma crescente aplicação do capital nessas empresas. Por outro lado, aquelas empresas menores que não têm esse subsídio do capital, elas vão à falência e muitas vezes elas vão ser englobadas pelas grandes empresas. Até hoje nós temos, por exemplo, no mercado uma competitividade muito grande entre essas empresas e muitas delas vão comprando, as grandes empresas vão comprando outras marcas da mesma produção, ou seja, que produz a mesma mercadoria, mas inclusive expandindo para outros setores. Vou citar alguns exemplos. Quando a gente trabalha, por exemplo, expansão do capitalismo hoje, a gente percebeu, por exemplo, que aqui há umas 2 décadas atrás existia a Amazônia Celular. Foi comprada por quem? Foi comprada pela Oi. E aí, por exemplo, você tem também, nós tínhamos também uma marca de celular, que era a Nokia. Tá? A Nokia foi comprada pela Microsoft. Então você vê aí empresas que vão crescendo, certo? Tomando conta de uma grande fatia do mercado consumidor. E o que acontece, Ela vai comprando outras empresas. Pode ser do mesmo setor, também pode ser de setor diferente, tá? E assim elas vão crescendo. Certo? Só que, é claro, para você comprar uma grande empresa, você precisa de capital. E para manter também essa grande empresa, você também precisa de capital. Segundo parágrafo. Ao mesmo tempo, para enfrentar a concorrência, que também aumentava, era preciso manter os preços baixos. Assim, somente as empresas com grande reserva de capital, olha aí de novo a questão do capital, puderam resistir. Resultado, assistiu-se em pouco tempo a uma crescente concentração de produção e do capital em poucas empresas gigantescas. Então, nós temos empresas hoje que quando a gente vê o histórico dessas empresas, elas vêm de décadas. Então, eu vou falar algumas marcas aqui. Por exemplo, Coca-Cola tem mais de 100 anos. McDonald's tem décadas aí. A marca All Star, também, se eu não estou enganada, é de 1917. Então, nós temos a Nestlé, que é uma indústria alimentícia, Danone e muitas outras que estão no mercado há bastante tempo, com vários setores da economia que muitas vezes quando entra num determinado local, as empresas menores elas não conseguem resistir a essa concorrência, tá? Como aconteceu, por exemplo, foi no Maranhão, onde existe o Guaraná Jesus, que a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. Ou seja, nem Jesus conseguiu resistir ao capital da Coca-Cola, Enfim. Então, dentro desse imperialismo, onde você precisa de um volume gigantesco de capital, quando eu falo capital aqui é investimento, é dinheiro, para você manter a sua grande empresa, para você também expandir, porque capitalismo, gente, quando você está falando de empresas, você precisa não apenas manter sua empresa, mas o seu objetivo principal é expandir a sua empresa, é expandir o seu negócio, tá? Então, a gente chega numa outra fase desse imperialismo aí, Então, vamos ler aqui o slide. Envolvidos em constantes disputas, as grandes empresas se viram obrigadas a pedir aos bancos empréstimos cada vez maiores. Aproveitando-se disso, os bancos foram se associando a elas. Com o
tempo, passaram inclusive a dirigi-las. À medida que esse processo se desenrolou, o capitalismo industrial foi cedendo seu lugar ao capitalismo financeiro, etapa do capitalismo no qual a indústria, o comércio e a agricultura passaram a depender dos bancos. E aqui nós entramos na fase do chamado capitalismo financeiro, em que os bancos eles vão financiando essas empresas, vão financiando sua expansão, e muitos desses bancos acabam entrando se associando a essas empresas. E até hoje, se nós prestarmos atenção, os bancos eles também ainda financiam e vão ser grandes financiadores da indústria, do comércio, da agricultura, inclusive do desejo social, do desejo da população, como por exemplo automóveis, imóveis, viagens, e também para pequenas e micro e pequenas empresas também. Então, quando você quer um capital que vá te ajudar a montar um negócio, você vai justamente fazer empréstimo aonde? No banco. Então, os bancos, eles ainda gerenciam, certo, esse capital financeiro ainda hoje. E dentro dessa disputa imperialista, nós temos também o neocolonialismo. Tá? O neocolonialismo, gente, ele não é um conceito separado do imperialismo, muito pelo contrário. O imperialismo, ele acaba gerando o neocolonialismo, que é a necessidade, prestem atenção, que é a necessidade que as nações têm de ter colônias fora dos seus territórios e explorar essas colônias. O que são as colônias? São territórios que as nações europeias principalmente vão ocupar para tirar principalmente matéria-prima, usufruir desses territórios da melhor forma possível. Então vamos ler o conceito de neocolonialismo. Neocolonialismo significa a dominação total. Olha aí, a dominação total de um país sobre o outro. Aqui a gente não está falando de diplomacia, não é? A gente não está falando de relações ali, não é, diplomáticas em que você senta numa mesa. Não, você está falando de dominação total. Você está falando de invasão de território, do uso das forças armadas para adentrar um território e dominar a população, tá? A maioria dos países africanos e asiáticos foi vítima do neocolonialismo, pois seus territórios foram conquistados e submetidos no plano econômico, político, administrativo, militar e cultural. Infelizmente, essas áreas, principalmente, né, África e Ásia, eles passaram por esse processo de dominação, que inclusive nós vimos lá com as grandes navegações, né, com a expansão novamente das nações europeias sobre o mundo, a partir das grandes navegações marítima e comercial. E aí você vê no século XIX também a expansão desse neocolonialismo, certo? Só que agora, sobre a ótica de quê? Da Revolução Industrial. Sobre a ótica do capital financeiro, certo? E aqui o que elas vão fazer, não é, dentro dessas nações que estão sendo dominadas, tá? Vão tentar tirar dessas nações tudo que for necessário ao seu desenvolvimento econômico, certo? Como petróleo, minérios, usar a mão de obra local que é extremamente barata, inclusive escravizada, para tirar essa matéria-prima, a matéria-prima que for necessária para o desenvolvimento. Certo? Inclusive, nós temos relatos, não é, de que no século XIX, praticamente, em muitas áreas do território africano, nós temos praticamente a volta do trabalho escravo. Esse neocolonialismo que nós temos, infelizmente, no século XIX, ele tem 3 argumentos principais, ou seja, o europeu ele vai partir de novo para a conquista desses territórios, ou seja, eles vão invadir o território que não é deles, né, de outras nações que são independentes, mas eles vão usar 3 argumentos principais, tá? Ou seja, o discurso desse homem que é europeu, que é branco, que tem
a industrialização, que ele chama do progresso técnico-científico, ele vai ter alguns argumentos, tá? Que argumentos são esses principais? Vamos lá. Neocolonialismo. Para justificar a dominação sobre os outros povos, os europeus do século XIX usaram 3 argumentos principais. Primeiro, o europeu estava destinado a levar a civilização, que é o progresso técnico-científico e os bons costumes dessa civilização aos povos não europeus. Aqui, o europeu já está dizendo assim, olha, nós somos superiores porque nós temos a civilização, nós somos civilizados. Isso aqui é discurso, é estudo do discurso do europeu em relação ao outro. Esse outro aí, que pode ser um asiático, que pode ser africano, que pode ser um latino, certo? Aqui da América Latina, no caso, ele está usando o discurso de que ele é superior, que ele é civilizado e que ele está levando a civilização a esses povos. Então, esses povos que segundo a concepção europeia, não são civilizados, devem aceitar essa civilização trazida pelo europeu. E esse desenvolvimento, certo? Mas aí você pergunta, o povo que é dominado, ele tem a opção de aceitar ou não? Infelizmente não, né? Ele é obrigado a aceitar essa civilização que é levada aí à força mesmo, porque está sendo levado aí na base da disputa mesmo territorial, da guerra se for necessário. Não pensem vocês que o argumento da superioridade europeia, que em alguns estudos aparece como eurocentrismo. O que é eurocentrismo? É o europeu como centro, certo? Da civilização, dos bons costumes, detentor da tecnologia. Então, no segundo argumento, nós temos um argumento racista, que perdura até hoje, na verdade, que diz assim, a raça branca, no caso a europeia, é superior às outras. Esse argumento é contido em teorias raciais da época. Gente, no século XIX, infelizmente, nós temos o surgimento de algumas teorias racistas, não é, que perpassam no sentido de que a raça branca, certo, ela é superior às demais, ou seja, essas teorias dizem que existem raças e essas raças, elas não são iguais, tá? Que existem raças que são inferiores e superiores, e é claro que a superior é a branca. Então, nessa concepção, essa concepção de superioridade do branco, e no caso aqui é o branco europeu, certo? Ele vai justificar também a dominação sobre os povos que não são brancos. Quais são os povos que não são brancos, gente? Aqui é simplesmente aquele que é negro, né? Africano, aquele que é dito amarelo da África, perdão, da Ásia, né? Então, essas nações, certo, que são de etnias diferentes, de raças diferentes, vão ser ditas como inferiores. Nós temos muitos argumentos, filmes que falam a respeito disso também, tá? E a gente quando se nós, por exemplo, partimos do princípio hoje, né, a nível de Brasil, que a gente vê cada vez mais notícias falando sobre a questão do racismo, isso é muito notório. Isso está no nosso cotidiano. Dizer que o branco, qual é o princípio do racismo no Brasil? Que o branco é superior. E de onde é que vem esse branco, gente? Do processo de colonização lá do século XVI, principalmente, que é da colonização europeia, certo? Frequentemente, quando a gente vê um argumento racista, alguns discursos que dizem assim, mas eu sou, não é, descendente de italiano, e aí o cara vai buscar a descendência dele lá na Europa, para dizer que simplesmente ele pertence a uma raça branca, que ele pertence a uma civilização diferente, que é a brasileira, e que ele pertence a uma civilização dita superior. Isso vem desse discurso que é lá do século XIX mesmo, que é o discurso racista, que é um discurso eurocêntrico, né, de dizer que o branco europeu ele é superior às outras raças, às outras etnias, a outros povos, tá? Isso dentro da geografia, dentro da antropologia, da sociologia,
a gente chama de etnocentrismo, não é? Que é quando você julga que o teu grupo, a tua etnia, a tua raça, digamos assim, nesse caso, é superior às demais. A gente vai estudar isso um pouco depois. O terceiro argumento parte de uma questão religiosa que é muito forte. Tá? A Europa, ela descende do cristianismo. É claro que a gente não está falando de uma Europa em que o cristianismo ele é homogêneo. Não, ele tem várias vertentes, principalmente com a reforma religiosa. Você tem ali a quebra exclusiva da Igreja Católica dominando. Então você tem protestantismo. Dentro do protestantismo você tem vários segmentos ali. Então o terceiro argumento ele vem justamente disso. Então terceiro argumento, as nações cristãs tinham o dever de cristianizar todos os povos que viviam mergulhados, olha aí, na superstição e barbárie. Então nós estamos falando aqui de um argumento religioso que parte do princípio de que você deve cristianizar, evangelizar essas nações que não têm, segundo eles, a única religião que é verdadeira, que é a cristã. Então também você tá partindo de um elemento, não é, racista, você está partindo também de principalmente de uma intolerância religiosa. Tá? Aqui, por exemplo, usa-se novamente, não é, a religião cristã como elemento de dominação, assim como aconteceu lá no século XVI, quando os portugueses chegaram aqui e trouxeram o cristianismo para evangelizar os índios. É o mesminho argumento. Ou seja, o cristianismo, mais uma vez, é usado como elemento de dominação de povos não cristãos. Tá? E aqui eu vou mostrar mapas para vocês, não é, que falam sobre esse processo de dominação na prática. Como é que ficou o continente africano a partir da partilha e uma parte da Ásia, tá? Então esse aqui a gente chama de a partilha da África, ou seja, como é que ela ficou a partir da dominação dos europeus. Então, quais os países que dominaram a África? Então vamos ver aqui, olha só a legenda, onde está o mouse. Então você tem Portugal, Grã-Bretanha, França, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha. E aqui, que não aparece muito a cor, mas na verdade digamos assim, um amarelo bem clarinho, assim, quase branco, que é a Libéria e a Etiópia, simplesmente são territórios independentes. Se a gente for colocar isso, digamos, em estatística, a gente costuma dizer que 92% do território africano foi dominado pelos europeus. Agora foi dividido o território de forma desigual e isso criou intriga entre as nações, tá? É mais ou menos assim, gente, é como se você tivesse um bolo de chocolate, vou colocar o chocolate assim, que é mais aceitável, né, pelo público, assim, tem mais fãs e tal, e aí, em vez de você cortar em fatias iguais, para que todos estejam satisfeitos, você simplesmente corta em fatias desiguais e você vai dando para aquele que a pessoa que você gosta mais um pedaço maior, para a pessoa que você gosta menos um pedaço menor. Então, aqui é a mesma coisa, certo? De modo grosseiro essa comparação, mas é mais ou menos isso. As nações europeias elas foram se apossando do território africano, tá? E das suas riquezas também, de uma forma desigual. Isso causou conflito com a população local, que resistiu a esse processo de dominação, mas infelizmente em muitas de suas batalhas, infelizmente, eles levaram o revés. E nós temos também, por outro lado, o atrito entre as próprias nações europeias. Por quê? Porque muitas não vão se contentar com o tamanho da área que ficou. Vamos ao mapa para vocês entenderem melhor isso. Então, por exemplo, quem está de
amarelo bem forte aqui, essa área aqui do Marrocos, Argélia, Tunísia, África Ocidental Francesa, África Ocidental Francesa de novo, África Ocidental Francesa descendo aqui um pouquinho, e a ilha de Madagascar. Ou seja, todo esse imenso território é simplesmente da França. Gente, nós temos quase aí 1/3 do território para os franceses, tá? De outro lado, nós temos uma outra nação também que ficou com uma grande quantidade do território, não é? Que é a Grã-Bretanha. Então, nós temos Egito, inclusive com domínio do canal de Suez aqui, que é um canal que permite a passagem do Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Nós temos a Nigéria, Costa do Ouro, Serra Leoa, Uganda, África Ocidental Britânica, descendo aqui Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, Bechuanalândia, Suazilândia, Bassutolândia e União Sul-Africana, que hoje é a África do Sul. Então, todos esses territórios espalhados aí na África pertencem à Grã-Bretanha. Então, praticamente, se a gente pegar França e Grã-Bretanha, só elas duas praticamente, eu acho que sem exagero nenhum, tem 70% do território africano. Tá? Quais são os outros países que têm território, mas tipo assim, não ficou com muita coisa? Itália, Bélgica, Alemanha e Portugal, né? E a Espanha também, certo? Então, por exemplo, a Alemanha ela vai ficar muito enciumada com essa situação, porque na verdade o que nós temos aqui é tipo assim, quem foi chegando primeiro na África e instalando o seu exército e conquistando, não é, do litoral até onde conseguiu, foi formando as suas fronteiras. E aí o povo da Europa, outras nações europeias que vieram atrás, que se virem. Não é? Aqui é cada um por si e Cristo por todos. Aqui na Ásia nós temos a dominação imperialista também, tá? Mas é só um trecho da Ásia, não é toda a Ásia que a gente vai trabalhar. É só para vocês terem uma ideia da dominação em algumas áreas do globo, que a gente chama de neocolonialismo, tá? Então nós temos aqui dominando somente essa área aqui da Ásia e da Oceania, a Grã-Bretanha. Então a Grã-Bretanha ficou aqui com a Índia, uma parte da ilha de Sarawak, da Nova Guiné, toda a ilha da Austrália, da Tasmânia e Nova Zelândia. Só ela, tá? Aí a França ficou com a Indochina, tá? Portugal com Goa, certo? Aí aqui, né, apenas um terço da Nova Guiné, a Alemanha ficou, tá? Aqui onde, olha aqui, Nova Guiné, onde está o mouse. E aqui você tem a Nova Guiné dividida, né, entre a Holanda, a Alemanha e a Grã-Bretanha, certo? Então, para vocês verem aqui que nós temos, infelizmente, na prática, várias regiões que são dominadas pelas nações europeias. E eu volto a repetir. O que eles querem nessas áreas? Matéria-prima. Querem levar suas mercadorias e transformar essas nações em mercados consumidores, mas querem também levar suas indústrias, mantê-las, porque a mão de obra nessas áreas é muito mais barata, e inclusive há, não é, um processo inclusive de escravidão praticamente dessa população local. E não pensem também que essa população ela vai ficar só olhando os europeus chegarem, tomarem suas terras, tomarem suas esposas, estuprá-las, matarem a sua população, mutilarem também, porque há mutilação, escravizarem, fazerem outros tipos de violência, certo? Mas eles vão também resistir. Nós temos inúmeras revoltas, guerras, inclusive, em que você tem a manifestação da insatisfação desses povos dominados, tá? Então a gente para por aqui, que é a nossa primeira aula sobre imperialismo e neocolonialismo, e eu vou fazer mais um vídeo também, fiquem atentos, qualquer dúvida, se manifestem ou no Google Sala de Aula ou através do meu e-mail, tá?
tá? fabiacruzmartins@gmail.com. Obrigada.